Oi, gente. A pergunta que eu tenho mais recebido aqui nas minhas redes é por que que existe homem para comer e homem para casar? Bom, essa divisão, ela foi necessária para atender a demanda feminina. Eu vou explicar por quê. A mulher tem excesso de amor para dar. Então, o marido dela, que é o homem para casar, não vai dar conta de todo o amor que ela tem para dar. Então, ela tem que pegar um homem da rua, que é o homem para comer, tá? Mas aí você vai falar: ah, mas não seria certo que todos os homens fossem para casar, já que você é uma conservadora, temente a deusa? Eu falo sim. Só que aí eu fico no prejuízo. Se todo homem for santo, qual que eu vou comer? E se eu deixar o meu marido livre por aí para receber amor de outras mulheres, vai pegar mal para mim. E não só isso, a pingola dele vai ficando gasta com o tempo de potência também vai ficando mais curto. Então, é uma necessidade do matriarcado fazer essa. Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois bem, este foi o vídeo da moça e já dá pra perceber de cara que ela não tá falando, ela simplesmente tá dublando uma fala, né? E essa fala que ela tá dublando consiste em uma ironia, um sarcasmo, uma zoeira com um argumento tipicamente masculino de seleção de mulheres para comer e mulheres para casar. E essa fala coloca mais ou menos como se esse argumento meio que servisse de desculpa para a traição masculina, né, para o machismo masculino, visto que o protagonista, né, que ela inverte os papéis como sendo mulher, mas na verdade ela está se colocando como um homem, né, faria esse tipo de seleção, mas não deixaria a sua esposa fazer, né? Porque isso pegaria mal para ele, mas ele como homem pode, porque ele tem mais testosterona e o patriarcado, né, que ela chama de matriarcado, concedeu a ele esse direito, né? Então ela mais ou menos coloca como se o homem que fala esse argumento de que existe mulher para comer e mulher para casar é porque na verdade, quando ele quer casar, ele quer se aproveitar das outras mulheres que servem só para comer e justificar a traição como uma coisa que é peculiar da natureza dele, né? O que não deixa de ser uma certa verdade, porque esse tipo de coisa é realmente ridícula. Se o cara quer casar, se o cara quer ter uma vida matrimonial, ele não deve ter esse tipo de pensamento, né? Se você arranjou uma esposa aí que você julgou que ela é a esposa para casar, você deve fidelidade a ela e ponto. Agora, é bem verdade que existem sim alguns tipos que não são adequados para casar, né? E é aí que tá, o argumento dela, ele não enfoca muito nessa parte, mas a gente sabe que na mídia mainstream, né, é um senso comum criticar esse tipo de seleção, né? Porque isso de uma certa forma coloca ou marginaliza alguns tipos de mulheres como não sendo aptas para relacionamento e expõe meio que uma natureza que elas não gostam muito de falar sobre, que seria a sua natureza profana. Então vamos supor que um homem chega e fala: olha, esse tipo de mulher aqui não serve para relacionamento, aí vai existir, vai existir não, aí com certeza existirá algum tipo de argumento contrário a isso, né, provavelmente de alguma, né, mulher que se encaixa nessa categoria descrita como não apta para relacionamento, dizendo que isso não é verdade, que nós temos que combater esse tipo de machismo porque isso é ultrapassado e etc, e etc. Então, existe esse tipo de shame, esse tipo de celeuma quando algum homem, né, faz algum vídeo tecendo esse tipo de comentário, né? Ah, mulher assim, mulher assado e tal, não é muito adequado para relacionamento. Aí com certeza vai ter alguma blogueirinha falando, alguma que provavelmente se encaixa nesse perfil descrito, dizendo: olha só que cara escroto falando isso e bababá e bababá, não aceitem esse tipo de argumento, a mulher não pode ser encaixotada em prateleira e não sei o que, não sei o que e tal. E isso é extremamente condenado, né? Você tem programas ali na mídia, como o Encontro ali da Fátima, que já abordou esse tipo de tema, né? De machismo e não sei o que e tal, de falta de liberdade das mulheres, de marginalização de determinados comportamentos femininos, que isso é uma coisa que tem que ser vencida, a mulher que faz isso, a mulher que é baladeira, a mulher que tem que ter o direito e o homem tem que aceitar, ele tem que ser obrigado a casar com esse tipo de pessoa, tem que ser obrigado a se relacionar e tem que ser obrigado a aceitar, porque senão ele é inseguro, ele é machista e etc. Só que o que eles não falam é que
As mulheres também fazem esse tipo de seleção e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, porque elas também selecionam os homens como homens para dar e como homens para casar. Pois é, elas também nos encaixotam em prateleirinhas. Você achou que não, mas elas fazem isso sim. E eu vou falar aqui quais são os dois tipos de homens que geralmente elas fazem esse tipo de seleção. Então, primeiro vamos falar sobre o homem que elas escolhem para ser o homem para casar. Geralmente, um homem para casar seria aquele cara com característica mais de homem provedor, seria aquele cara mais certinho. Só que este tipo de cara geralmente não dá aquele tipo de emoção, aquele tipo de estímulo. Então elas têm esse tipo de contradição, porque o homem que elas consideram que é apto para relacionamento, ao mesmo tempo não dá aquele tipo de emoção que o cafajeste dá. E o cara que é cafajeste que dá emoção não é um cara que é apto para casamento. Então fica essa contradição. Eu arrumo um cara que é direito, mas ao mesmo tempo não sinto emoção por ele, ou eu fico com aquele cara que me dá emoção, mas que não é apto para casamento. Geralmente, muitas delas costumam fazer isso. Elas costumam se envolver com esses caras e tentam converter esse sujeito em um provedor. Então, quais são esses caras, tá? Geralmente são aqueles caras ali mais cafajestes, mais droguinha, aqueles caras bem vagabundo, aqueles caras com características de homens indomáveis. E por que geralmente elas se excitam com esses caras mais? Porque são caras que geralmente eles mexem com os baixos instintos. Isso acontece por conta da biologia, sim. Eu já expliquei o fator biológico, porém, como nós somos seres biopsicossociais, existe também os fatores psicológicos e o fator da própria cultura mesmo da nossa sociedade, né? Em específico, a sociedade brasileira tem uma cultura que exalta muito essa questão da malandragem, essa coisa do jeitinho brasileiro. Então, logo, o cara que é bonzinho, ele é visto como um trouxa, como um bobão, como um cara que é fácil de ser passado para trás e que culturalmente é visto como um sujeito que é monótono, como um cara, olha só que sujeito sem graça, enfim. Então, esse tipo de sujeito, ele não é valorizado socialmente aqui no nosso país, né? Então os outros caras, os droguinhos, são muito mais legais, são muito mais descolados, a sociedade valoriza muito. E claro, né, esse cara ele tem que ter uma mentalidade ginocêntrica, porque senão não serve. Então não adianta só esse sujeito ser malandrão. Não, ele tem que ter aquela malandragem, mas ele tem que fazer tudo em prol de mulher, como não poderia deixar de ser. Então esses caras geralmente eles são extremamente manginas. Se vocês forem pegar esses projetos aí de Zé Drugs da vida, tipo esses funkeirinhos da vida, né, esses MC piroquinha da vida e não sei o que, você vê que esses caras, eles apesar de terem esse jeito, né, meio olha, eu só como eu sou malandrão, você vê que esses caras, eles fazem de tudo por mulher. No final das contas, eles são extremamente manginas, tá? Esses caras que são Zé Droguinha, traficante, malandros em geral, eles geralmente são extremamente manginas, tá? Então, a sociedade, ela de uma certa forma positiva um pouco isso. Então, as mulheres, com o seu instinto biológico e potencializada por uma questão cultural da sociedade brasileira, tendem a valorizar mais esses tipos de caras, tendem a se comunicar mais instintivamente com esse tipo de cara. Eles ativam aqueles baixos instintos. Por quê? Porque o nosso país tem uma cultura também extremamente promíscua, a gente tem carnaval aqui, etc. Tem toda essa questão da festa, dessa exaltação, da exacerbação da carne, né, da promiscuidade e tal. Então, os baixos instintos, eles são costumeiramente balanceados, né? São costumeiramente ativados. Então existe muito essa coisa, né? Então o malandro, ele mexe muito com o imaginário feminino e elas geralmente se atraem mais por esses caras na questão mesmo sexual, né? Então elas costumam escolher esses sujeitos para dar. Então é isso, tá? Se alguma Juliana, ou se você vê alguma mulher criticando, por que o homem fala que existe mulher para comer e mulher para casar e tal, eu recomendo que você não discuta, eu recomendo que você não rebata, só dê risada, porque você sabe que no final das contas isso tudo não passa de uma hipocrisia,
que se trata de elas poderem fazer uma coisa e os homens não, sendo que na prática elas fazem sim esse tipo de seleção. Geralmente o homem, que é o cara bonzinho, que é o cara trabalhador, que é o cara tranquilão, ele é colocado na última prateleira de preferência delas, tá? Então, na primeira prateleira tá aqueles caras que são os caras ricos, os bonitos, os famosos, os que têm status. Como esses caras são muito poucos e não tem caras assim para todas, na segunda prateleira vai estar aquele cara ali que é cafajeste, mas é pobretão, aquele cara que é o Zé Droguinha, aquele cara que é o pilantra, que é o vagabundo, que é o indomável, né? Ou o sujeito violento, aí ele vai estar na segunda prateleira. Aí elas vão se interessar também por esses caras para tentar domar, para tentar domesticá-los. E quando elas se ferram, ou então quando elas veem que não vai dar em nada, aí por último são escolhidos ali aquele cara que é o famoso Miqueinha, né? Ou geralmente quando ele é escolhido, na maioria das vezes eles têm um relacionamento horrível, tá? Esses caras costumam comer o pão que o diabo amassou no relacionamento, como eu citei no vídeo A Miserável Vida do Homem Casado. Eu me referi nesse vídeo, claro, sob a perspectiva do cara bom, que geralmente é o sujeito que se ferra no relacionamento, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha agregado em alguma coisa para vocês, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês acham disso nos comentários e até a próxima!